procuração, o que significa e quais são os seus tipos? Qual é a diferença entre procuração pública e particular? O que é uma procuração ad judicia? O que é subestabelecimento? E quais são os cuidados necessários ao passar uma procuração? Eu sou Cíntia Brunelli e o assunto de hoje é procuração, em um resumo com as informações mais importantes do tema. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana tem muita coisa rolando por aqui e você precisa saber. A procuração é um instrumento de mandato, mandato com T, não é mandado, é mandato, por meio do qual alguém concede poderes a outra pessoa por determinado período. É quando alguém não pode ou não tem condições de resolver pessoalmente uma questão, o que pode acontecer por vários motivos, e aí dá poderes para que outra pessoa atue em seu nome. A pessoa que recebe a procuração pode praticar atos ou administrar interesses em nome do outro. Eu vou dar exemplos de situações que podem ser resolvidas por procuração. É possível passar procuração para que alguém resolva assuntos bancários, questões em órgãos públicos, efetivar matrícula em universidade, retirar mercadoria nos correios, enfim, situações em que uma pessoa não pode fazer aquilo pessoalmente e aí passa a procuração para que outra tome as medidas cabíveis em seu lugar. Em uma procuração existem duas partes, o procurador e o representado. Através da procuração, há uma concessão de poderes, bem como constam as condições ou os limites em que isso pode acontecer. Quais são os poderes dessa procuração? É possível passar procuração para resolver um determinado assunto ou até mesmo para dar plenos poderes para que uma pessoa atue em nome de outra em todos os trâmites necessários. Eu nem preciso dizer que uma procuração de plenos poderes só pode ser dada quando houver muita confiança no caráter e na habilidade do procurador em resolver o problema, para que a procuração não seja utilizada para trazer prejuízos ao representado. As procurações podem ser públicas ou particulares. Uma procuração pública é registrada no cartório de notas e, por ter esse registro, ela é dotada de fé pública, o que quer dizer que existe maior segurança jurídica nessa procuração. Já a procuração particular é utilizada para situações menos formais, pois não há registro em cartório e então ela possui menos garantias. Geralmente a procuração pública é exigida em situações mais complexas para garantir que realmente a pessoa passou aquela procuração. Por exemplo, é possível se casar por procuração quando um dos noivos não está presente. Por exemplo, o noivo ou a noiva está em outro país. Nesse caso, deve ser feita uma procuração pública para garantir a veracidade dessa procuração. E a procuração ad judicia? Essa muita gente conhece. A procuração ad judicia é um tipo de procuração utilizada para conceder poderes de representação judicial a um advogado. Por meio desse instrumento de mandato, o advogado fica habilitado a conduzir os atos do processo do seu cliente. Contudo, para certos atos é necessário que haja cláusula específica na procuração. Por exemplo, receber valores e dar quitação. Para que o advogado possa receber valores do seu cliente e dar quitação do recebimento, é só se ele tiver uma procuração com esse poder específico, escrito ali na procuração e com a assinatura do cliente. Muitas vezes, as partes dos processos assinam as procurações sem nem saber direito o que estão assinando, e isso é muito complicado. Se você assinar uma procuração com cláusula permitindo que o advogado receba e dê quitação no seu lugar, assegure-se de que você escolheu um advogado de confiança, que vai fazer o repasse do seu valor depois. Existem muitos advogados sérios no Brasil, mas infelizmente também sabemos que existem alguns que não são tão sérios assim. Então, se for para passar esse tipo de procuração, com poderes para receber e dar quitação, observe se o advogado é sério e de confiança. E o subestabelecimento? O que é isso? O subestabelecimento é o ato pelo qual o procurador transfere ao subestabelecido os poderes que lhe foram conferidos. O subestabelecimento pode ser total ou parcial, ou seja, ele pode transferir todos os poderes ou apenas uma parte dos poderes. E o subestabelecimento também pode ser com ou sem reserva de poderes. O que quer dizer o seguinte? Se o subestabelecimento for feito
com reserva de poderes, é porque essa transferência de poderes é provisória. O segundo advogado vai ter apenas um tempo para atuar, e depois o primeiro advogado vai obter novamente os poderes concedidos. Já o subestabelecimento sem reserva de poderes significa que houve uma transferência definitiva de poderes para outro advogado. Agora me conta, você assistiu a esse vídeo porque você está pensando em passar procuração para alguém? Ou é porque você simplesmente se interessou em saber mais sobre esse assunto? De qualquer forma, eu vou dar uma dica. Eu tenho uma playlist aqui no canal gratuita com noções de processo. Geralmente quem está pesquisando esse assunto de procuração tem interesse em saber mais sobre como funciona um processo na justiça. E se esse for o seu caso, você pode gostar bastante dessa playlist. Ali eu explico os temas mais importantes sobre o direito processual para quem está começando, com explicações bem curtinhas e bem fáceis de entender. E eu recomendo muito que você assista a mais vídeos aqui do canal, tanto esses vídeos sobre o processo, quanto os demais de outros assuntos. Eu já tenho mais de 300 ou mais de 400 vídeos gratuitos, assim, em linguagem simples e descomplicada, para te ajudar a entender o direito. E eu te garanto que se você se lembrar de voltar aqui no meu canal todos os dias e assistir um pouco por dia, nem que sejam uns 2 ou 3 vídeos por dia, rapidinho você vai entender muita coisa, muita mesmo, e você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Quem entende o direito se sente mais seguro diante da vida. É alguém que não é enrolado tão facilmente, pois conhece as regras do jogo e sabe reconhecer quando algo está nas leis e quando algo não está. Eu te faço esse convite para assistir a mais vídeos. Será uma honra ter a sua companhia por aqui. Vou deixar aqui a sugestão de playlist de noções de processo para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!